Bom dia, mulheres! 9h30 em ponto. E por que começar o café com calma 9h30 da manhã? Nai, eu já tô acordada desde as 6, função filho, tem mulher que vai pra academia, tem de tudo. Por que então às 9h30 da manhã? É exatamente por isso. Porque antes desse horário, a mulher ela tá na correria com a família, com os filhos, em deixar o filho na escola, preparar o café da manhã para a família, se arrumar para às vezes atender um cliente. Então, antes desse horário, das 9 da manhã de fato, a mulher ela tá voltada a ela mesma. Então, por isso, hoje o Café com Calma, hoje não, né? Toda terça-feira, eu estipulei que agora vai ser toda terça-feira, 9h30 da manhã, nós vamos ter um encontro que vai ser o nosso Café com Calma, o nosso bate-papo para a gente conseguir compartilhar aqui a nossa essência, não só em empreendedora, que eu venho falando aqui no meu Instagram há muito tempo, mas também a essência da mulher. Isso mesmo, Ju, agora sim vai se arrumar com calma. É isso mesmo. E dentro de todas essas multifunções da mulher, eu venho atendendo muitas mulheres ao longo desse caminho. E hoje a live ela é sobre a raiz do empreendedorismo, a raiz sistêmica do porquê a mulher vem pro empreendedorismo de fato. Mas ao longo dos meus atendimentos, o que eu venho percebendo? Que essa mulher, ela chegou num nível com o seu empreendedorismo de exaustão. E para ela chegar nesse nível de exaustão dentro do seu trabalho, que a gente sabe que é porque a carga da energia masculina ela tá muito alta, antes disso a gente tem que voltar algumas casas, sabe? Igual um jogo, vamos voltar algumas casas? Vamos lá, vamos olhar para dentro dessa mulher, porque não existe só o CNPJ. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, eu olho para você, para dentro de tudo aquilo que você viveu e que hoje interfere no seu trabalho, no seu posicionamento, nas suas vendas. Então vamos olhar com carinho para essa mulher. E você sabe de fato por que você escolheu empreender? Muitas mulheres acabam sendo deixadas pela vida. Deixadas pela vida não. Se deixam levar pela vida, que é o quê? Meu pai tem um negócio, vou tocar o negócio dele. Já tá tudo pronto ali para mim, vou fazer a faculdade que ele quer, vou dar continuidade à empresa que ele fundou. Legal. Lá pelo meio do caminho, essa mulher, ela percebe que ela não gosta daquilo que ela tá fazendo. E que ela só fez porque o pai dela queria que ela tocasse o negócio dele. Então, muitas dessas mulheres que hoje empreenderam, tomaram decisões lá atrás que não eram delas, que elas foram seguindo o fluxo familiar, o fluxo do que quiseram que ela fizesse. Ela nem sabia quem ela era, ela só foi deixando a vida levar, sendo conduzida pelos seus pais. E eu me incluo nessa porque a minha família, ela não veio de empreendedores, a minha família também não. Então, para minha mãe, o certo era fazer concurso público, porque ela era concursada. E eu tentei por um bom tempo estudar para concurso público, tá, vou fazer estabilidade, aquela coisa, vou seguir o caminho do que a minha mãe está me direcionando. E quantas de nós vamos seguindo dentro desse caminho daquilo que os nossos pais nos impuseram? E tudo bem, eles acharam que aquilo era o melhor pra gente, baseados naquilo que eles pensavam a respeito deles. Nossa, quem sabe se eu colocar minha filha nesse caminho, era o caminho que eu queria ter seguido. E eu não pude. Muitas vezes o seu pai não pôde e ele se realiza vendo você trilhar aquele caminho. E na verdade, quando você desperta para a vida, quando você vira de fato uma mulher consciente, com a sua própria consciência, com os seus próprios valores, com tudo aquilo que você nasceu e quer ser para a sua vida, você acorda e fala, opa, eu não quero isso pra mim. Quem quer isso pra mim é o meu pai, quem quer isso pra mim é minha mãe, quem quer isso pra mim foi o meu irmão, porque o meu irmão é médico, eu também tenho que ser, porque eu não posso ser menos que meu irmão. Ou o meu marido, nossa, meu marido quis que eu fosse isso, então eu vou seguir o caminho dele. Calma, e quando você acorda pra vida
e você cria consciência da mulher que você nasceu para ser, você começa a entender o porquê veio o seu empreendedorismo. Será que eu empreendi porque eu quis? Ou será que eu empreendi para querer mostrar que eu sou dona da minha própria voz? Para querer ser vista, para não querer ser comparada com irmãos? De onde vem o meu empreendedorismo? Será que ele é um ego? Ou ele foi feito para eu querer sentir que eu tenho valor? E aí eu vou tocar numa ferida de muitas mulheres, porque elas não percebem que o empreendedorismo delas vem para elas se sentirem valorizadas pelos seus pais. E agora eu vou fazer aquele silêncio, cri, 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 para vocês internalizarem isso. Sim, sinto informar vocês que é verdade. O empreendedorismo feminino, ele veio através de uma mulher ferida. Uma mulher que quis ser vista pelos seus pais. Você não quer ser vista pelo seu cliente? Você não quer ser vista na internet? Não, você quer apenas que o seu pai e a sua mãe te enxerguem. É verdade, acredite. Mas o melhor disso tudo é que quando você cria consciência, eu não uso a palavra perdoar, tá? Vocês, quem me conhece já sabe que eu não uso a palavra de perdoar pai e mãe, porque não existe isso, tanto é que na Bíblia não está perdoar pai e mãe, e sim honrar pai e mãe. Ninguém perdoa os pais, tá? Começa por aí. Honrar é diferente de perdoar. Mas quando você cria essa consciência de que, meu Deus, eu me tornei empreendedora para ser vista pelos meus pais. Da onde é que a Nai tirou isso? Calma, vamos lá, vamos voltar às casas lá do jogo. Tudo isso porque quando a gente vai se deixando levar pela vida, a gente não cria consciência. Eu digo que a gente até não gosto dessa palavra, né? Meio zumbi, mas é um modo piloto automático. Tu só vai no fluxo. Tu tá dentro da boia, no oceano. Uma vez eu fiz uma mentoria, anos atrás, quando eu tinha minha marca de t-shirts. E a mentora falou assim pra mim, ó, vocês estão na boia do oceano. E o que acontece quando você tá nessa boia? Pra onde me levar eu vou. E daí você tá lá dentro da boia, e dentro do oceano. Nossa, que vibe gostosa. Mas ou você pula, ou você vai continuar flutuando e não vai saber onde você vai parar. E ela me falou aquilo, e faz anos, gente. Faz uns 8 anos, e eu nunca esqueci. E eu uso essa analogia porque eu acho ela maravilhosa. Porque muitas mulheres hoje estão se deixando levar pelo fluxo da vida, que é o quê? A mulher empoderada, a mulher que tem que se sentir superior, bater de frente com o homem, a mulher que tem que ter direitos iguais. E aqui eu não vou falar de feminismo, eu não vou falar nada disso e nem menosprezar ou desonrar tudo que as mulheres conquistaram por nós anos atrás, não. O que a gente vem trazer aqui é a consciência de o quanto todas essas mudanças fizeram as mulheres se perderem da sua própria essência, do feminino. Tudo isso fez a gente se perder. E eu fui essa mulher. Eu fui a mulher que usava o blazer, batom vermelho, unha vermelha, unha preta eu usava. E eu vou mostrar que eu sou forte, porque eu sou poderosa, porque eu tenho 3 empresas, porque eu tive 3 empresas. E na época meu marido, eu mandava e não sei o quê. E eu me sentia super mulher. Cara, não. E eu vivia nesse piloto automático. E quando eu acordei pra vida, através dos inúmeros cursos e formações que eu fiz, eu preciso acordar essas mulheres. Essas mulheres, elas não podem viver nesse piloto automático. Porque vai acontecer, tudo vai colapsar. Não só elas. Porque elas vão chegar num momento que elas vão colapsar. Todas elas. Que estão 100% na energia masculina delas. Por tudo aquilo que impuseram, que elas tinham que ser, da girl boss que elas tinham que ser, elas vão colapsar. Se elas não saírem desse piloto automático. E isso pode estar acontecendo com você. Nesse exato momento, você tá totalmente colapsada. Nem sei se existe essa palavra. Você tá cansada. Olha só, tudo que termina com ada, tá? Cansada. Exausta.
se sentindo controladora, mandona. Todas essas características são características de mulheres que estão extremamente no auge do cansaço do seu empreendedorismo. E elas precisam se resgatar antes que seja tarde. Ai, Nai, o que é esse antes que seja tarde? Famílias vão terminar, negócios vão terminar, você vai querer desistir, vai querer voltar para a CLT. Tudo isso pode acontecer no momento que essa mulher não consegue resgatar o seu feminino. Só o lado bom disso tudo é que nem tudo está perdido, porque quando você cria essa consciência, você começa a mudar as suas atitudes para sair disso. Eu não vou ficar mais nisso. Eu não quero. Eu mereço mudar, eu mereço ser próspera com a minha família, eu mereço ter um casamento feliz, eu mereço ter filhos felizes e saudáveis, eu mereço. Mas como que essa mulher vai merecer se os pais dela não ensinaram que ela era merecedora? Como? As primeiras pessoas que a gente confia na nossa vida são os nossos pais. Eles que nos guiam. Nossos pais, nossos avós. E como que a gente vai confiar que a gente é merecedora se ninguém nos ensinou isso? Se você não teve uma mãe que te guiasse nesse processo, como que você vai se sentir merecedora? E se você não se sentir merecedora, como que você vai entender o seu valor dentro do seu negócio ou dentro da sua família? Qual é a sua função como mulher? A sua função como mulher na sua família e a sua função como mulher dentro do seu empreendedorismo. Ninguém te ensinou. Simplesmente te falaram, vai. E você, pra onde eu vou? E agora? O que eu faço? E daí a gente vai na tentativa e erro. E quando a gente acorda, errei demais aqui. Tá na hora de mudar. Porque se eu continuar errando, vai ser uma sucessão de erros. E vai virar uma catástrofe. E essa mulher que acorda e que decide mudar, porque tudo é uma decisão. E eu lembro que lá atrás, em 2022, uma amiga minha, ela me entregou um livro. Eu acho que essa mulher, ela é cantora, pastora, não sei, Gabriela Dias, se eu não me engano. E é Todos os Dias com Jesus, o livro. E ela escreveu uma dedicatória pra mim, essa amiga, a Pri. E ela escreveu assim, Nai, os nossos sentimentos, eles são enganosos. Mas o amor, ele é uma decisão. E aquilo ficou na minha... Porque eu gravo muito o que as pessoas me falam. E aquilo ficou na minha mente. E realmente, os nossos sentimentos, eles são enganosos. Eles fazem a gente titubear, a gente ficar indecisa. Mas a nossa decisão, ela não é concretizada em sentimentos. Não. Ela é concretizada quando a gente tem consciência de quem a gente é. E quando a gente tem consciência de quem a gente gente começa a entender os nossos sentimentos, começa a entender as nossas decisões. E tudo vai se tornando mais claro. Tudo vai se tornando mais leve. Porque não precisa ser um peso, um fardo. A mulher que fala do empoderamento feminino voltado única e exclusivamente a um combate com o masculino, essa mulher que quer sempre que você tenha um combate, essa sim. Mas não é o nosso grupo. Eu sempre falo que as minhas mulheres de ouro, elas não são essa mulher. Elas são baseadas em todos os sentimentos voltados para o feminino. Empatia, amor, sororidade. O que é sororidade? É a união entre mulheres. Todos os sentimentos relacionados ao feminino é o que vão guiar essa mulher para sim ser uma empreendedora de sucesso e próspera. Mas ela não precisa ser a empoderada que quer combater com os homens. Saiba o seu lugar. A gente nunca vai ser igual aos homens.
A gente vai continuar perdendo emprego porque vai engravidar. A gente vai continuar lutando por algo que não vai mudar. Desde que a gente saiba o nosso lugar dentro do feminino. E tá tudo bem saber o seu lugar como mulher, porque você nasceu uma mulher. Não queira mudar a sua biologia para ser a empoderada que quer mostrar que é a mulher bem-sucedida. E você pode, claro, ser uma mulher e deve ser uma mulher bem-sucedida com a sua postura feminina, com o seu servir, com o seu... Minhas mentoradas que estão na live já sabem, guiar, ajudar, servir e transformar. Com o método GAST que eu tenho. Essas são as mulheres que vão se levantar nesse mundo. As mulheres que vão transformar a vida dos seus filhos. As mulheres que são a geração da cura, que é a nossa geração. Então sim, você pode se levantar, ser a mulher empreendedora, não empoderada. Tira essa palavra do vocabulário. A mulher empreendedora feminina voltada a entender que através da sua vulnerabilidade e através do seu servir, ela é próspera, ela é merecedora, ela é uma mulher valorosa, não só virtuosa, mas uma mulher de valor. Porque ela entendeu que tudo que ela herdou dos pais, ela não precisa seguir. A gente segue os nossos valores éticos e morais que nos foram dados. Porque aqui a gente não... tem coisas que não se mexe. Valores éticos e morais não se mexe. Mas os sentimentos a gente muda, as decisões a gente muda, as nossas escolhas a gente muda. Porque nós merecemos ser essas mulheres. Não queiram brigar com a biologia de vocês. E eu gosto e eu faço uma analogia que vocês não vão esquecer. Tem o masculino e o feminino. A mulher tem o óvulo, o homem tem o espermatozoide. Quem é que penetra na mulher? O homem, o espermatozoide que vem e penetra no óvulo da mulher. Isso é biológico. A mulher, ela recebe, ela acolhe, ela transforma. E vocês nunca mais vão esquecer. Porque eu tenho alunas que são casadas, alunas solteiras. E entendam que nesse movimento, sendo casada ou sendo solteira, a mulher, ela recebe do masculino. Tá, Nay, mas a live é de empreendedorismo, tu tá falando de feminino e masculino? Claro, porque tá tudo interligado. Não tem como separar a mulher empreendedora da mulher CPF, da mulher família. Não, é tudo uma coisa só que tá dentro de você. Mas para você saber o seu lugar, do seu feminino, do seu negócio, você tem que saber o seu lugar primeiro dentro de você. E para você saber o seu lugar dentro de você, você tem que saber receber do masculino. Sim. E será que você tá tão fechada aí, empoderada? Não, eu sou a fazedora. Eu acho engraçado, a fazedora, a salvadora, a resolvedora. Eu sou tudo ora. Que não tem espaço pro masculino. Enquanto você continuar sendo a mulher ora, não vai ter espaço pro masculino. Então vamos resgatar essa mulher que está dentro de você. Eu sei que é a fazedora, dona Juju. Mas sem a gente abrir esse espaço, o masculino ele não vai entrar. E uma grande forma de praticar o receber do masculino é dentro do nosso negócio. Sabe por quê? Porque a gente recebe os nossos clientes, a gente trata eles com amor, a gente trata eles, a gente dá tudo de melhor para os nossos clientes. Por que que a gente não dá o nosso melhor para nossa família? O meu namorado, ele assim pra mim: ai, amor, pega qualquer copo que tem ali. Daí eu assim: não, por que eu vou pegar qualquer copo? Eu vou pegar o melhor copo que eu tenho pra gente usar. Eu não vou deixar o melhor copo pras visitas. Não vou. Os melhores talheres, os melhores... É pra nossa família. É pra gente. Porque a gente faz isso com os nossos clientes. Por que a gente deixa o melhor pros nossos clientes e pra nossa família não é o melhor?
para nós mesmas não é o melhor. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu sou nutricionista e eu passo dieta para todo mundo, mas eu não sigo a dieta. Eu não ia conseguir seguir essa dieta que eu tô dando para os meus clientes. Por quê? Por que a gente fala para os outros fazerem aquilo e a gente não aplica? Se você tá falando para os outros fazerem algo e você não tá conseguindo aplicar na sua vida, tá na hora de parar. Não é a hora. Volta para dentro de si mesma. Silencia. Ai, como é que eu vou silenciar? Minha casa tem 3 filhos, é uma bagunça, não consigo silenciar. Silencia no banho, silencia no teu devocional, silencia em 5 minutos, silencia a mente para se reconectar com quem você é, com quem você nasceu para ser. Não no piloto automático do fazer. E eu entendo, eu sou mãe, eu também vivo nessa muvuca, eu sei como é que é. Porque seria engraçado se eu falasse, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu não tivesse filho, eu não tivesse essa vivência que a maturidade nos traz. Porque a maturidade, ela traz autorresponsabilidade e decisões. Que só uma mulher consciente traz, só uma mulher consciente leva para sua vida, para os seus filhos e para sua família. E eu pergunto para vocês já criaram essa consciência? Ou vocês estão no processo? Porque é normal estar nesse processo. Mas não se percam nesse caminho. Entendam quem vocês são. Busquem a melhor versão de vocês, mas não só para os clientes. Primeiramente para sua família. Não adianta nada você ter o seu escritório impecável e a sua casa uma bagunça. E aqui eu não estou falando de casa. Não é sobre a sua casa é você. Não adianta ser uma bagunça do lado de fora. Quer dizer, não adianta ser uma bagunça do lado de dentro e lindo do lado de fora. Não adianta. Porque não vai resolver. Você não vai conseguir resolver o problema do seu cliente se você não tiver resolvido primeiro. E por que vocês acham que psicólogas têm psicólogos, médicos têm outros médicos? Porque todo mundo precisa de alguém para auxiliar nesse processo. Ninguém está sozinha. Nai, eu não sei por onde começar. Eu pego na tua mão e a gente vai juntas. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo precisa de alguém para auxiliar. Mas tem que estar disposta a essa mudança. Porque é a decisão. E essa decisão só parte da mulher que você decidiu ser. Uma mulher transformada. Uma mulher que guia, ajuda, serve e transforma outras mulheres. Que eu bato nessa tecla do método GAST. Quem foi no Café com Calma sabe que é um método que eu criei. Dessas mulheres que estão se levantando hoje para transformar a vida de outras mulheres, através do guiar, do ajudar, do servir e do transformar. Mas antes de transformar a vida de outra mulher, transforme a sua. Busque transformar quem você é. Não se comparando com a fulana. Ai, a fulana faz isso, ai, a fulana faz aquilo. Que legal, ela tá no processo dela. É a vida dela. Ela não é você. Eu não sou ela. E tá tudo certo, e cada um tá no seu caminho. Busque quem você é. Busque a sua melhor versão. Só você vai encontrar. Você pode ter pessoas que vão te ajudar no meio do caminho. Você pode fazer o seu devocional, você pode orar, você pode buscar cada vez mais autoconhecimento. Mas essa mudança só vai acontecer quando você decidir aplicar. Que é igual a questão do nutricionista, a questão do personal. Eles vão te dizer, ó, tem que fazer isso aqui, ó. Mas se tu não fizer, não vai ter milagre. E criar essa autorresponsabilidade. Não, eu sou responsável pela minha família, eu sou responsável pela mulher que eu sou responsável até em transformar o homem que está do meu lado. Vocês sabiam disso?
A mulher, ela não tem soberania sobre o homem. Entendam isso, e é bíblico. A mulher, ela não tem soberania sobre o homem. Mas ela tem a sapiência, ela tem a sabedoria em estar ao lado do homem, confiando na liderança dele. Mas se você é uma mulher com energia masculina, você não vai estar apta a estar ao lado desse homem com a sabedoria de auxiliar ele na liderança. Inclusive, você vai achar que tudo que ele está decidindo está errado. Então, seja essa mulher. Seja essa mulher que entende que ela não precisa ser soberana sobre os homens. E sim que ela precisa saber o lugar dela. Com consciência, com amor, com a alma feminina, com tudo aquilo que ela quer e que ela nasceu para ser. Essa é a mulher que está se levantando nesse momento. Essa é a mulher que eu quero que você se levante. Que eu quero que você seja. E que você não só seja, mas que você acredite que você é. Porque a gente pode fingir ser. Mas quando a gente acredita que a gente é, que a gente tem certeza da mulher e da pessoa que a gente consegue transformar tudo ao nosso redor. Amigas, mulheres, o homem que está ao lado, transformando e não mandando. Conseguem entender a diferença? Transformando, auxiliando, guiando, servindo. E eu vou confessar para vocês, voltando na questão familiar, eu levei muito tempo para entender a linguagem do amor, do servir. Eu levei muito tempo, muitos anos, talvez 34 anos da minha vida, para entender a linguagem do amor, servir, e que ela está totalmente ligada ao feminino. E se você puxar na sua memória a sua mãe, a sua avó, bisavó, se algumas tiveram contato, vocês vão perceber o quanto elas eram servidoras. Sabe aquela sensação de voltar à mesa do café, preparar a casa para a família se reunir, o servir feminino? Eu tenho muitas dessas lembranças de avó servindo, sabe? Porque o nosso primeiro elo feminino é a avó. A avó, depois a mãe. Não ignorem o servir. Não ignorem as mulheres da vida de vocês. Porque foi através dessas mulheres que vocês vieram e é através dessas mulheres que vocês vão conseguir reativar todo o feminino dentro da vida de vocês. Não ignorem o servir. Se reconectem com todo o servir que vocês viram, que por um momento vocês até achavam que não era amor, mas era amor através do gesto, do servir. E que com a consciência de vocês vão ressignificar tudo isso. Entender que não tem problema nenhum ser essa mulher que serve a sua família. Porque você se transformando para sua família, você vai se transformar para o seu negócio. Lembra de que a gente quer sempre o melhor para o nosso cliente e acaba negligenciando quem está ao nosso lado? Não seja essa pessoa. Pense primeiro em você, na sua família, em tudo aquilo que você vai transmitir para eles e transmitir de forma igual para os seus clientes. O melhor pode ser para os dois, não precisa ser só para visita. O melhor pode ser para os dois. O seu melhor pode ser o seu melhor para várias pessoas. Ai, não, para essa aqui ela não merece o meu melhor. Ai, isso aqui eu vou atender bem meia boca porque não tá me pagando direito. Gente, não, né? Porque acontece muito. Eu lembro no Café com Calma quando eu falei, ai, que vocês estão olhando pra cliente de vocês pensando só nos boletos, né? Elas riram, porque é verdade. Agora vai começar a segregar cliente que é boa pagadora, eu vou tratar bem. Cliente que é mal pagadora, eu vou tratar mais ou menos. Não. O teu servir, ele tem que ser igual pra todo mundo. Ou tu vai servir diferente um filho teu?
Ai, não, esse meu filho aqui, ele é mais bagunceiro. Esse meu filho é mais calmo, então eu vou tratar diferente. Que não é educar, tá? Tô falando tratar. Não existe isso. E por que que a gente faz isso com as pessoas ao nosso redor? Porque falta consciência, falta clareza. E aqui não é julgamento, é consciência. E dentro da nossa, é a consciência nossa, existe duas coisas. Dentro da psicanálise de Carl Jung, eu não sei se vocês conhecem, né? O Jung, ele fala da consciência, que é o nosso ego, e da psique, que é como se fosse a nossa alma interior. Então, a nossa consciência é aquilo que a gente pensa, que a gente fala, nossa, não, é porque esse aqui, nossa, esse cliente, uma vez eu lembrei que ele fez isso, aquilo. Mas no fundo da nossa alma a gente não quer tratar ele assim. Porque a gente no fundo gosta dele. Só aconteceu um episódio ali que deu um atrito. Então, muitas vezes, a nossa consciência é o nosso ego, ela nos engana. Os nossos sentimentos são enganosos. A nossa consciência é enganosa. É o nosso ego. Mas a nossa essência, ela é uma só. A sua essência de mulher é uma só. A sua essência feminina é uma só. E você tá preparada para acessar essa essência e ter que deixar para trás vários padrões herdados? Padrões herdados de querer ser vista pelos seus pais ainda. Não importa se os pais estão vivos ou não, longe ou não, é dentro da alma. E você está disposta a tomar essa decisão de deixar padrões para trás para se tornar uma mulher melhor? Porque essa decisão é só sua. Mas ela vai te transformar. Então decida, escolha ser essa mulher transformadora. Mas principalmente a mulher transformada. Aquela que se transformou primeiro para depois transformar os outros. Essas são as mulheres que estão se levantando. E se isso fez sentido para vocês, eu quero convidar vocês ao encontro comigo. Então, se fez sentido essa nossa live, esse nosso Café com Calma, pode me chamar no inbox, que a gente vai marcar um horário, eu e você, para conversar sobre o seu negócio, para conversar sobre o seu momento na sua vida e transformar tudo aquilo que hoje você quer mudar na sua vida, seja no trabalho, seja como mulher. Eu tô aqui para guiar essas mulheres, para ajudar, para servir e para transformar. Basta você decidir. E agora, toda terça-feira, teremos nosso encontro aqui no Café com Calma. Espero que tenha feito muito sentido para vocês essa live, assim como fez para mim, porque eu amo esse momento com vocês, eu amo esse momento feminino. Eu acho que todas nós, mulheres, nós temos sim que estar com outras mulheres para a gente conseguir acessar todo o nosso feminino, seja de forma virtual, seja de forma presencial. É através do toque, da sensibilidade e dessa conexão que a gente vai conseguir cada vez mais transformar a vida de outras mulheres. Tá bom, gente? Eu vou fechar aqui a live e vou salvar. Ela só vai ficar disponível para as alunas, tá? Não vai ficar salva aqui no Instagram. E um grande beijo para vocês. E a gente se encontra na próxima terça-feira, tá bom? Um beijo.